batalha espiritual. Eu disse? Isso. O que é batalha, pastor? É guerra, é briga. Aleluia. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Permaneça com a Bíblia aberta, coloca ela ali no painel, meu jovem. Glória a Deus. Qual é o nosso tema? Não esqueça. Batalha espiritual. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos parar aqui. A seguir significa depois disto. Depois do quê? Qual foi o acontecimento que antecedeu ele ir ao deserto? Na verdade foram dois. Às vezes a gente olha, você olha a Bíblia assim e não consegue saber a ordem dos acontecimentos, porque não foi escrito em ordem cronológica. Mas os irmãos que querem estudar a Bíblia, as editoras lançaram a Bíblia de estudo cronológico, que está escrito como por ordem de acontecimentos, tá certo? Então, a seguir, os acontecimentos que antecedeu a tentação que Jesus sofreu no deserto foram dois. Foram quantos? Foram quantos? Dois. O primeiro foi o batismo nas águas, lá no Jordão, por João Batista, onde 3 grandes milagres aconteceram. Primeiro, os céus que se abriram. Isso depois que ele orou, porque quando João foi batizá-lo, ele pediu licença para fazer uma oração. A importância da oração. Então, os céus se abriram, foi o primeiro milagre. O segundo milagre foi que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Interessante que quando a igreja ora, a gente não vê, mas os céus se abrem. Os céus se abrem. E é uma manifestação da presença de Deus, que você pode sentir, pode ver pelos sinais e pode experimentar. Isso é importante. Quando você ora, o céu se abre. Então Jesus orou, o céu se abriu. Em segundo lugar, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. Ora, quando o céu se abriu para a igreja no seu nascedouro, o céu se abriu e do céu veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E o Espírito Santo desceu em forma de ninguém sabe, fogo. Para Jesus, o Espírito desceu em forma de pomba. Porque pomba fala de quê? De pureza, de santidade. Jesus era santo e era puro. E sobre nós desceu em forma de fogo. Por quê? Porque não éramos puros nem santos. E o fogo vem para queimar toda a impureza e limpar de todo o pecado. Depois que os crentes foram todos queimados, aí sim foram cheios do Espírito Santo. Primeiro ocorrido que antecedeu este momento no deserto, qual foi? Me ajude a pregar. Qual foi? Batismo, não esqueça disso. O segundo, depois do batismo,
Ele foi ao templo. Ele foi ao templo. E no templo tem um mestre de cerimônia. E tem no altar 2 cadeiras, 3 cadeiras. Uma do mestre de cerimônia e outro do ministrante, daquele que é convidado para ministrar naquela noite. E a do meio, ninguém podia sentar nela. Por quê? Porque os judeus, pelas profecias, sabiam que aquela cadeira era a cadeira do meio, estava reservado para o Messias, quando ele viesse. Que os judeus ainda hoje, pasmem os senhores, ainda hoje, os judeus estão esperando o seu Messias. Vocês já ouviram falar do Muro das Lamentações? Os judeus ortodoxos, sobretudo, chegam lá, com aquele bonezinho na cabeça, faz o seu pedido de oração e coloca assim nas fendas do muro, e coloca a mão e começa ali, ó, a orar a Jeová, pedindo que Jeová mande o seu Messias para libertá-los. Ainda hoje. Glória a Deus. Então eles ainda hoje esperam o Messias. Naqueles dias estavam esperando o Messias. E o Messias estava entre eles, mas eles não conheciam, não sabiam que ele era o Messias. E nem acreditavam. O pior era isso. Que por incrível que pareça, nem os irmãos de Jesus, irmãos na carne, filhos de Maria com José, certo? Porque Maria, Jesus nasceu, o ventre dela foi emprestado para que o Filho de Deus viesse ao mundo, mas sem intervenção do homem. Mas depois de que Jesus nasceu, ela permaneceu virgem, milagre. E depois, aí sim, ela coabitou com José e teve muitos outros filhos e filhas, tá bom? Aos novos convertidos que ainda não aprenderam tudo. Glória a Deus. Então a cadeira do meio estava reservada para quem? Fale como sem medo. Para quem? Para o Messias. Oh. Então naquele sábado que chega no templo, quem? Jesus. Aí quando Jesus chega no templo, ele entra, vem de lá para cá, aí sobe no altar e chega na cadeira do meio. Evangelista Meira, na cadeira do meio ele senta. E quando ele sentou, aí a Bíblia diz: todos os olhos estavam fitos nele. Por quê? Quem ele pensa que ele é? Aquele não é o lugar dele. Aquele ali é o lugar do Messias. E ele levantou, foi ao púlpito, no púlpito, e abriu o livro do profeta Isaías. Veja aí Isaías 61. Glória a Deus. Isaías 61 primeiro. Leiam aí, bem forte. Isso era Jesus que estava lendo no altar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Em outra tradução diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ponto e vírgula. Continue. Versículo 2. Versículo 3. Versículo 4. Continue. Devagar, não precisa correr não.
Tem pressa não. Se não der para terminar hoje, a gente termina no próximo ano. Vamos lá? Versículo 4. Cinco. Pode continuar. Amém. E quando ele terminou de ler, ele fechou o livro e disse: hoje se cumpriu o que está escrito sobre mim. Aleluia. Sentou na cadeira do meio. Este foi o segundo acontecimento. Primeiro foi o batismo, depois a leitura, e quando ele se cumpriu, ele foi o quê? Batizado com o Espírito Santo e com fogo. Não entendi, pastor. Eu estou dizendo que Jesus naquele dia no templo, ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Mas ele não era Deus, mas ele estava homem. E como homem, ele necessitava do Espírito Santo sobre ele, nele e através dele. O Espírito veio em forma corpórea de pomba e pousou sobre ele. O Espírito Santo diz: não se preocupe, a partir de agora eu estou com você, eu estou em você, eu estou na sua vida. Você não entendeu. Aleluia. O nosso primeiro passo para ver a glória de Deus e experimentar as grandezas do Todo-Poderoso é receber o Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, nós passamos a nos identificar com Deus. Em segundo lugar, necessitando do revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, pregado por João Batista. E ele disse: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas Jesus não ia batizar com o Espírito Santo com fogo se ele não tivesse sido primeiro batizado. Já vai terminar, é? Eu pensei que ia começar. Meu Deus, não deu nem para chegar na introdução. Então, a seguir, Mateus capítulo 4. Voltemos a Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. A seguir, ou seja, depois de ser batizado e experimentar os 3 milagres, depois de se revelar no templo como o Messias prometido, a seguir, o que foi que aconteceu? Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado ao deserto para quê? Tentado. Esta palavra tentação, ela tem também outros sentidos. Ela tem sentido de provação. E na provação, o maior problema não é apenas ser provado, é ser aprovado. Porque quando alguém é provado, 2 coisas podem lhe acontecer. Uma é ser reprovado e a outra é ser aprovado. Então isso também é chamado de tentação. Então observe que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado ou tentado pelo diabo.
Tiago 1:13. Enquanto você coloca ali na tela, escute aqui. Será que você nunca foi tentado? Será que a irmã nunca foi tentada? Claro. Não tem um só cristão que não tenha experimentado a tentação, ou que não tenha sido tentado. Glória a Deus. Incrível é que às vezes até de joelho orando, você é tentado. Ou não? Você já se pensou, ou já se pegou, está orando, está pedindo a Deus, está apresentando-se a Deus, e de repente vem um pensamento terrível. Você bate assim: o sangue de Jesus tem poder. Sai para lá, Satanás. E pode dizer que é ele mesmo que está por ali. Ele não pode te tocar, não precisa ter medo. Às vezes tem crente que entra na presença de Deus para ver a manifestação do seu poder, experimentar a sua glória, experimentar um milagre, mas para de orar, porque começa a sentir arrepios, começa a sentir a presença de alguma coisa, algum mal ao seu redor, aí fica com medo, aí para de orar. Aí olha ao lado, não, tem alguém aqui, aí não tem ninguém. Tem sim, tem sim. E seu espírito testificou isso. Tem quem está lá? Demônios. E demônio entra na nossa casa? Ah, claro que entra. Aleluia. Tem muitos crentes que são uma bênção. Eu disse o quê? Mas não estão uma bênção. Por quê? Porque estão sendo dominados pelo medo. O diabo tem impedido de orar, de consagrar, de jejuar, de ler até a Bíblia. Pensa, você vai ler a Bíblia. Aí começa a ler. Dá um sono terrível. O que é isso? Influência maligna. E temos que vencer. Então, vamos lá. Tiago 1:13, o que é que está escrito? Isto. Tiago 1:13. Quando tentados, ou tentado ou aprovado, ou provado. Quando tentado, ninguém deve dizer: então Deus não tenta ninguém. Não diga que é Deus. Não, Senhor. Deus nem o mal Ele dá. Ele permite. Agora, veja o outro versículo na sequência de Tiago. Concupiscência. Muito bem. Versículo 12. Veja lá o que diz o versículo 12. Se você está sendo tentado ou tentada. Isso. Então escute. Não é pecado você ser tentado. Você está sendo tentado, você está sendo permitido por Deus de ser provado ou provada. Então, se você sujeitasse, Tiago fala sobre isso, Tiago 4:7. Sujeitáveis, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você suporta a tentação, você é o quê? Bem-aventurado. Não é pecado ser tentado. Agora, se você está sendo tentado e você não suporta a tentação, você cede aos desejos da carne,
você cede às concupiscências, aí sim, aí você cai. Porque você consome o pecado. E o pecado gera a morte. Então, ser tentado não é pecado. Jesus também foi tentado. Efésios 6:12. Me ajude. O que é que está escrito em Efésios 6:12? Vamos devagar. Vamos lá de novo. 6:13. O que é que diz? Aliás, 6:12, irmãos. Efésios 6:12. Escute, nós estamos falando de batalha espiritual. E nós estamos falando que em toda batalha espiritual tem uma tentação. Tem a presença do mal. Porque existem algumas vertentes de tentação. A primeira é o diabo. A segunda é o mundo. E a terceira é a carne. Podemos ser tentados através dos demônios, podemos ser tentados através do mundo e podemos ser tentados através da nossa carne. Você é crente, não é crente? Quem é crente aqui? Levante a mão. Pronto, todo mundo aqui é crente. Então, se você é crente, você é de cima. Mas você está num corpo de carne. E a carne não é de cima, é de baixo. Não temos que lutar contra a carne. O que significa carne? Não é corpo. É natureza. Natureza terrena, pré-adâmica. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, vida. Mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Escute. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra quem? Principados, potestades, enfim, contra o mundo espiritual. Então observe algo muito interessante. Essa batalha espiritual, ela acontece aonde? Nas regiões onde fica a região celestial. Onde fica a região celestial? Me dá um microfone sem fio. Aleluia. 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 Misericórdia. Aleluia. Aleluia. Região celestial. Este tapete aqui. Este tapete é o ciclo da minha vida. É o raio de ação que Deus me colocou para operar. Então, neste ciclo aqui, é a minha região celestial. Sua região celestial, percurso casa-igreja, percurso casa-trabalho, percurso casa-faculdade ou escola, enfim. Então, a região celestial é o espaço que você ocupa na sua vida, no seu dia a dia. Então, isso é chamado espiritualmente da sua região celestial.
Então é ali que acontecem as grandes batalhas espirituais. É ali que acontecem lutas tremendas. E essa luta você tem que considerar que não é uma luta contra a carne. Por exemplo, alguém chega para você e diz: fulana, você sabe quem está falando mal de você? Sei não, é fulano de tal. Olha, disse de você assim, 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 assim. Na hora que você recebe essa informação, que alguém falou mal de você, qual é a vontade que você tem? Está na carne. É uma batalha. Alguém está projetando mal contra você, você sabe. O que é que você vai fazer? Tomar uma providência. Eu tenho que tomar uma providência, vou resolver esse negócio. Glória a Deus. Isso é uma luta na carne, mas não é. O Senhor disse: não lute assim. Você não foi chamado para lutar assim. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Então isso é uma ação de quem? Esta ação que gerou esta tentação é uma ação ou do mundo, ou da carne, ou do diabo. E você tem que lutar contra quem? Contra quem? Principados, potestades nas regiões celestiais. Você não pode tomar satisfação com a pessoa. Não. Você tem que dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, está escrito que é do Senhor que vem a minha vitória. Está escrito, está escrito, está escrito que a vingança pertence a Deus. Eu estou fazendo citações bíblicas, por isso é necessário que você tenha conhecimento das armas que você tem, a palavra. Aleluia. Então, amados irmãos, eu estou abrindo esse precedente de palavras só para que você possa entender o que realmente eu quero pregar. Tá certo? Porque eu não estou pregando ainda não. Estou só abrindo o espaço para pregar. Porque o nosso tema ainda é o quê? Batalha espiritual. Agora vamos a 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Glória a Deus. Aleluia. Falta 3 minutos só. Vamos lá? Não é aqui não. 1 Coríntios. Desculpe. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Vamos lá? Ora, o homem não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque isso. O que é o homem natural? O homem natural é o homem que não conhece a Deus. Quando eu falo em conhecer a Deus, eu não estou falando do conhecimento teológico. Por exemplo, quem conhece, eu ia citar um nome aqui, mas misericórdia. Quem conhece o prefeito do Rio Largo? Quem conhece? Levante a mão, quem conhece? Conhecemos. Agora, que tipo de conhecimento é esse? De longe. Pela foto, pelas notícias, por vê-lo de longe. É um conhecimento abstrato. Glória a Deus. Se perguntar qual é o prato preferido dele, eu não sei. E você sabe? Por quê? Porque você conhece-o superficialmente. Então, existe o conhecimento acadêmico, existe o conhecimento teológico, mas o conhecimento que nós precisamos como filhos é o conhecimento experimental.
Por isso, todo crente precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. Enquanto ele não vive a sua experiência com Deus, ele pode ser crente, porém um crente natural. Mas quando ele tem a sua experiência, o primeiro milagre no mundo espiritual da experiência do homem com Deus é o milagre do novo nascimento. E pelo novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar em nós. E a gente muda. Às vezes a gente tem um conhecimento profundo, teológico. Sabe da Bíblia, de todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, porém não conhecemos a Deus pessoalmente. Não experimentamos este milagre. Então o homem natural, o que é que acontece com ele? Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Vamos ver uma loucura na Bíblia? Vamos ver uma loucura da Bíblia? Vamos. Lá vem Jesus por cima da água. Os discípulos no barco começam a gritar: é um fantasma, aquela gritaria. Aí diz o pastor Cláudio Duarte, e não tinha nenhuma mulher no meio, era só homem. Começaram a gritar, tudo assombrado, e dizendo que era um fantasma. Ora, todo crente sabe que fantasma não existe. Existe não. Quem é morto não aparece, é vivo. Pastor, eu já vi. Não, você viu um demônio. Não foi um morto, você viu um demônio. Quem morre, ninguém nem vem de lá para cá, nem de aqui para lá. Aleluia. Então, o que é que acontece aí? O que acontece é que eles ficaram tudo assombrados. Aí Pedro, que era o mais saliente, disse: és tu, Senhor? Ele disse: sim, sou eu. Ele disse: se és tu, olha, mesmo ouvindo a voz de Jesus, ele ainda duvidou. Disse: se és tu, manda que eu vá ter contigo. O que é que ele estava dizendo? Se tu pode andar sobre as águas, eu também posso. Foi por isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se ele pode, também nós podemos. Aí Jesus disse: venha. E ele creu. Porque sem fé, ele não faria aquilo. E não era uma loucura? Imagina os outros discípulos foram agarrá-lo. Você está doido? Pula não, você vai morrer afogado. E ele simplesmente se jogou e saiu andando por sobre as águas. Isso lhe parece que loucura? Para quem? Para o homem natural. Mas para o homem espiritual não é loucura. Amém. Vamos ao versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então você tem o homem natural, que não discerne e tudo parece loucura no mundo espiritual. Mas você tem um homem espiritual que discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Glória a Deus. Você já pensou, você na sua empresa, de repente você sente aquele poder sobre a sua vida, você levanta a mão assim e dá aquele glória. Oh, glória! Pensa. Aleluia. O que é que vão dizer de você? Está doida. Enlouqueceu. Não, irmão, está doida não, está cheia do poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu lembro-me que um dia, isso tem muitos anos atrás, aleluia, um dia, eu nunca ia para casa, eu almoçava na empresa, mas nesse dia, eu precisava ir em casa, e o Senhor me dirigiu para ir em casa, e eu fui. A noite anterior, Deus tinha me usado para realizar um grande milagre dentro da minha casa, grande milagre. No outro dia, eu senti de ir para casa, almoçar em casa. Aleluia. Quando eu cheguei em casa, minha sogra havia chegado. E o filho que tinha sido curado na noite anterior, que recebeu de Deus um coração novo. Aleluia. Ela olhou para ele assim. Quando ela me viu, aí o diabo usou. E disse: olha, ele está pior. Ele está pior. Ele vai precisar ser internado. E naquela hora eu senti aquele
Por quê? Porque eu vi, não me disseram, eu vi o anjo do Senhor com a bandeja na mão e um coração dentro. Foi minha mão que tirou o coração daquela bandeja e colocou no coração dele. E tirou o coração dele e colocou naquela bandeja. Fui eu que estava naquela cirurgia. Não foi coisa de ouvir dizer, nem eu estava dormindo, nem era um sonho, era uma realidade, eu estava ali. Vivinho da Silva. E ela agora dizendo que ele estava com o mesmo problema, eu senti aquele impacto, mas na hora o Espírito Santo disse, é o diabo. Aí eu disse, o sangue de Jesus Cristo tem poder, está desfeito, Satanás. Crente tem que ter ousadia, irmão. Aleluia. Aí voltei para o trabalho, e aí eu entendi porque Deus mandou eu ir para casa, que era muito longe. Eu trabalhava na Barão de Atalaia, estava morando em Bebedouro na época. Não tinha carro. Peguei de volta para o trabalho um ônibus lotado, mas lotado, que era uma coisa terrível. E eu pensando no acontecimento de casa, eu comecei a rir sozinho. E de vez em quando eu vi as pessoas olhando para mim, cutucando um ao outro. Esse cara deve estar doido, está aí sozinho num aperto desse, acaba rindo. Aleluia. Aí de repente, as palavras da minha sogra soou, ele piorou. Aleluia. Eu comecei a rir mais ainda. Aí o Espírito me levou à noite do milagre, quando o anjo chegou. E quando eu vi na visão, ali foi a visão dentro do ônibus. Aí eu vi o anjo chegando. Eita, chega. Eu esqueci que eu estava num coletivo, eu esqueci que o ônibus estava lotado, eu soltei as mãos de cima, dei um pulo assim, dei um glória, glória. Hoje não, irmão, a gente está velhinho, cansado, né? Já tem aquela força, mas naqueles dias eu com 30 e poucos anos, já, uma condição de atleta de maratona, eu dei um glória que bati com a mão em cima assim, aí o povo saiu todo mundo da frente, o ônibus ficou vago. Eu digo, o que foi que aconteceu? Ficou espaço para mim sozinho, e eu comecei a falar mistério com Deus, aleluia, e abri a boca, eu comecei a pregar, e o ônibus começou a correr, e eu pregando, e chegava em cada ponto, o pessoal descia, o povo que estava no ponto olhava para dentro, ficava assombrado, quem descia conversando, e quando chegou na praça, lá na Pedro II, que era o ponto que eu descia, quando eu desci falando mistério, dando glória a Deus, e o povo dentro, tá doido, aleluia. Mundo espiritual. Crente natural, crente espiritual. Versículo 16, para a gente concluir a introdução da mensagem, para depois falar a mensagem numa outra oportunidade. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Bora? Mas nós, quem são nós? Eu e você. Nós temos o quê? A mente de Cristo. Para pensar como Jesus pensou. Para fazer como Jesus fez. Para agir como Jesus agiu. Então, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Fiquemos de pé e, se Deus nos permitir,